Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós faremos a leitura do verso 5 até o verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, leitura do verso 5 ao verso de número 13. Nos diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro então lhe responda lá de dentro, dizendo: Ei, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, ontem, dia 1º de julho de 2023, eu completei 10 anos aqui no bairro do Polvilho, ou no distrito do Polvilho. 10 anos atrás, então, no dia 1º de julho de 2013, eu assumi o pastorado desta igreja, ainda como seminarista. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, claro, e você está aqui. E nós chegamos até aqui, louvado seja Deus por isso. E neste tempo todo, em muitos e muitos momentos, nós tivemos coisas a pedir para o nosso Deus. Em alguns momentos, lá naqueles primeiros dias, eu me lembro que a oração que eu e a Vanessa fazíamos era: Senhor, manda criança para cá. Eu acho que a gente orou demais, né, amor? Nós só tínhamos na época o Juan na igreja. E uma igreja sem criança é triste, né? Então nós orávamos: Senhor, manda as crianças. Mande as crianças, mande as crianças. Chegou bastante, graças a Deus. Em outro momento nós oramos pelos nossos adolescentes. Eu lembro quando alguns deles foram crescendo. Lembro em especial da Paloma, única adolescente lá na igreja, sozinha. Então nós começamos a orar: Senhor, manda adolescentes para a nossa igreja. E o Senhor nos abençoou. Em outros momentos nós orávamos pedindo ao Senhor um espaço maior. E Deus também nos ouviu e nos abençoou. Clamamos e pedimos por recursos para a construção, oramos pela organização da nossa igreja, e mais uma vez oramos por um espaço maior, e aqui estamos, o Senhor ouviu a nossa oração. Mas e agora? O que pedir? 10 anos depois, Pastor Jonatas, o que você quer pedir para a Igreja Presbiteriana dos IPs? Ontem eu conversava com o seminarista Everton sobre esta realidade. Nós falávamos sobre a plantação da igreja e de ideias para as nossas congregações, daquilo que nós podemos fazer. E eu fui compartilhando com ele alguns planos, alguns sonhos, alguns projetos, algumas coisas que podem ser feitas em Itupeva, no São Pedro, no Trindade, falando: olha, a gente poderia ir por essa direção, fazer este trabalho, talvez essa estratégia evangelística.
E ele falou: pastor, e para os IPs? Eu falei: rapaz, é mais difícil. É mais difícil porque se lá atrás eu era um pastor inexperiente para plantar uma igreja, eu continuo sendo um pastor inexperiente para cuidar de uma igreja já plantada, grande e organizada. Então, o que pedir? Será que essa igreja precisa de dinheiro? Será que essa igreja precisa de mais pessoas? Será que essa igreja está precisando de crianças, ou de adolescentes, ou de jovens? O que nós estamos precisando? E eu faço essa pergunta a você: o que você está precisando? Podendo pedir algo ao Senhor, o que você pediria? Nós estamos diante de um texto em que Jesus vem falando sobre a oração. Ele apresenta no início do capítulo 11, a oração que com certeza todos nós sabemos fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E depois de fazer esta oração, ele vai contar uma parábola, a parábola do amigo que vai importunar o outro. Nesta parábola, a proposta é a seguinte: pense em alguém dormindo, a noite já avançou, já não é mais nem 10, nem 11, todo mundo descansando, então chega alguém desesperado e começa a bater. Ei, tem alguém aí? E você dormindo, ali, faz aquela cara, fica pensando: deve ser um testemunho de Jeová, com certeza. E continua batendo, e continua insistindo. E lá de dentro então grita: o que foi? Não me perturba não, eu já estou dormindo, os meus filhos também. E lá de fora, um homem grita: ei, meu amigo, eu estou recebendo um viajante, chegou agora na minha casa e eu não tenho pão para servir. Hoje pode parecer uma cena quase que impossível. A gente manda o WhatsApp para as pessoas, e dentro dos nossos condomínios o porteiro avisa. E aí quando você não quer receber, você vira e fala: ó, fala que não tem ninguém. Fato é que pela tecnologia, é muito difícil você receber hóspedes na sua casa, e quando os recebe, já está tudo preparado, planejado, a pessoa ligou, avisou, mandou o zap, você foi lá, fez as compras. Mas naquele tempo, nos dias de Jesus, tanto a realidade de você ter viajantes se hospedando, como também a ideia de ter viajantes inesperados chegando em sua casa, era uma realidade. Era comum você ter viajantes porque as viagens não eram rápidas. Hoje em dia você entra num ônibus cometa, atravessa 600 quilômetros em um dia. Ou então de avião, atravessa 3.000, 4.000 quilômetros em um único dia. Mas naquele tempo, no lombo do animal, você saía de casa para uma viagem já considerando dias e dias na estrada. Sem Airbnb, sem a possibilidade de você baixar um aplicativo e reservar um hotel, sem até mesmo saber planejar muito bem aonde você estaria no final do dia. E quando o texto fala aqui de um outro amigo viajante que chegou, não pensemos nós que seja necessariamente alguém muito próximo. Não. Às vezes você hospedava até alguém estranho. Olha, eu estou aqui, está eu, minha esposa, os meus filhos, nós imaginávamos chegar até antes do anoitecer, mas o horário avançou, o animal adoeceu e agora está à noite, eu não posso ficar na rua com os meus filhos, você não pode nos abrigar, nos ajudar, nos socorrer. E um outro costume da época era você ter pão em fartura. Não era uma casa onde cada casa tinha um forno. Ter um fogão a lenha talvez fosse até algo comum, mas você ter um forno dentro de casa não era algo comum por duas razões. A primeira, aquilo demandava muito recurso. Você poder não apenas construir um forno na sua casa, como mantê-lo, exigia um certo recurso financeiro. A segunda razão
era o fato do calor. Nós estamos falando de uma região muito quente. Imagina você ficar um dia inteiro com o forno aceso, um dia em que o sol não para um segundo sequer, e à noite ainda você tem que conviver com o calor daquele forno que foi alimentado durante o dia todo. E como eram então os fornos de pães naqueles dias? Geralmente 4, 5, 6 casas formavam pequenas vilas, e ali naquela vila você tinha um forno assando pães. Quando o texto de Provérbios fala da mulher virtuosa que não come o pão da preguiça, é porque muitas mulheres com preguiça de ir e pegar a fila para assar o pão e esperar uma e depois a outra para então assar os seus, algumas mulheres iam lá e pegavam e assavam pão para a semana toda. Então no primeiro dia você comia pão fresquinho, mas lá no terceiro, quarto dia já era aquele pão duro que você já não aguentava mais ver ele, já não tinha mais gosto do sabor de um pão fresco. E a Bíblia chama este do pão da preguiça. E sempre quando eu conto isso, eu falo que hoje você tem o feijão da preguiça. Aquele que você cozinha na segunda, divide em vários potes de sorvete e coloca lá. Deus repreenda o enganador. De certa forma, era comum então uma pessoa prevenida assar uma quantidade de pães, pensando não só naquele dia imediato, mas também no dia seguinte. Vários problemas poderiam acontecer, várias situações adversas poderiam fazer com que no dia seguinte você não tivesse pão. Se hoje você pensa, tem eu, minha esposa, meus filhos, então vê 3 pãezinhos e aquilo basta. Naquele tempo não, você não poderia fazer isto assim, dessa forma, 2, 3 pães apenas para hoje, não era uma coisa fácil. Então alguém que não tem pão em casa, é alguém muito relaxado. Apenas para nós tentarmos aproximar com a nossa cultura, é como se você chega numa casa em que a pessoa deixou de pagar a conta de água ou a conta de luz. De você não ter chocolate, sorvete, ok, mas água e luz, não dá. Pelo menos a água e a luz você tem pago. Claro, falando dentro da normalidade, pessoas que trabalham, pessoas que estão ali com os seus ordenados em dia. Então a ideia de você ter pão em casa era o mínimo do mínimo. Porque isso tinha a ver com prudência, com organização, com saber se preparar, não só pensando em atender o necessitado, mas principalmente em preparar o básico para a sua própria família. Pode ser que amanhã a filha esteja grande demais, pode ser que amanhã não dê tempo, pode ser que amanhã o forno não esteja funcionando. Então, pelo menos o de hoje, o de amanhã, e talvez até de mais um dia, eu tenho aqui guardado, preparado. Assim era. Esse era um costume tão natural e tranquilo, que quando o Senhor manda o maná do deserto, Ele fala, olha, esse aqui vocês não acumulam não. Esses vocês não podem guardar. Então a ideia de você ter pão, você ter provisão, você ter ali algo para dar a alguém, ou até mesmo para comer, era muito comum. E veja que a quantidade que ele pede aqui é mínima da mínima, 3 pães. Porque talvez você possa pensar, não pastor, mas tem que dar um desconto para a pessoa, chega lá uma família toda para viajando, e como é que você vai sustentar todo mundo? Não, veja que ele não tinha nem o básico, ele está totalmente desprovido, e vai importunar. Então ele fica ali, e o verso 7 vai nos dizer que ele insiste, ei, sai aí para fora, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, me arruma 3 pães aí, eu estou com gente lá em casa. E aí chega uma hora que esse amigo, cansado, fala, tá bom, vamos lá. E o verso 8 nos diz, digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que de que tiver necessidade. Quem são esses personagens na parábola? E consideremos que toda a parábola é uma ilustração cheia de limitações. Claro que o nosso Deus não é um amigo que nos atende reclamando. Muito pelo contrário. Ele está sempre em prontidão, disposto a atender aqueles que vêm ao seu encontro. É muito curioso notarmos na vida de Jesus, que Jesus, sendo Deus, não curou todo mundo. Jesus, sendo Deus, não salvou todas as pessoas ou expulsou demônios de todos aqueles que estavam possessos.
Jesus não curou todos os cegos, não fez todos os coxos andar, mas há um detalhe muito importante: todos que foram até Jesus, Jesus atendeu, recebeu e cuidou. Jesus não saiu mundo afora para resolver os problemas circunstanciais de todas as pessoas, mas todas aquelas que foram até o encontro de Jesus, Jesus as atendeu. O Senhor está pronto a atender os seus filhos. E quem é este despreparado amigo a importunar? Eu e você, que nem mesmo o básico somos responsáveis para garantir e ter. Eu e você, desprovidos de bondade, desprovidos de sabedoria. Eu e você, que muitas vezes estamos ali totalmente carentes e dependentes do favor do nosso Deus. E o que Ele faz? Nos atende. O Senhor nos atende. O verso 9, Jesus então, de alguma forma, passa a explicar esta parábola, ou pelo menos aplicá-la. Diante disso, diante desta lição que eu dei a vocês, desta história que eu contei a vocês, eu digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai e batei. A condição verbal na língua original apresenta o verbo sempre no presente contínuo, o que aponta para a ideia de que pedir, buscar e bater deve ser feito não apenas em momentos de dificuldade, mas constantemente. Porque, irmãos, se na história você vê um homem desprovido em uma situação pontual de receber viajantes, a nossa realidade extrapola a parábola. Todos os dias nós precisamos de algo, todos os dias nós estamos precisando de socorro e da ajuda do nosso Deus. Por isso então, pedir, bater e buscar não é algo que vamos fazer apenas no dia da aflição, não é algo que vamos fazer apenas no dia em que o diagnóstico negativo sobre a nossa saúde for nos entregue em mãos, é algo que constantemente nós faremos. Hoje nós precisamos buscar a Deus, pedir ao Senhor, invocar o nome do Senhor, e amanhã também, e depois também, e na fartura também, e na escassez também, porque somos totalmente dependentes do nosso Deus. Todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Jesus então vai justificar por que isso é assim. Na ordem do que Jesus está falando, Ele fala sobre a oração, mostra que o nosso Deus é um Deus disposto a nos atender e que nós somos filhos dependentes dEle, mostra que recorrer a este Pai é algo que constantemente nós devemos fazer, e a partir do verso 11, então, Ele vai nos dar a justificativa do porquê podemos pedir, bater e buscar. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Que pai, que vindo o seu filho e lhe pedir um pedaço de pão, vai entregar para aquele filho uma pedra? Claro que não. Na proposta de Jesus agora, para explicar o porquê o Senhor atende, recebe, ouve a oração, Ele apresenta ao nosso Deus na condição paternal. E não há nada mais belo e íntimo quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, do que esta condição de sermos filhos de um Deus grandiosíssimo. Este Deus então, que é Pai, está disposto a nos dar o pão. E Ele segue: e se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nenhum pai humano, em sã consciência, faz alguma coisa desse tipo. Claro que não. Jesus então conclui: se vocês que são homens maus, pais imperfeitos, falhos, pais que não atendem a todas as suas responsabilidades, conseguem dar boas coisas aos seus filhos, dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o Senhor.
Mas então, irmãos, nós chegamos naquela pergunta inicial: o que pedir? Se nós temos um Deus disposto a nos ouvir, se nós somos totalmente dependentes do Senhor, se nós precisamos clamar a Ele com constância, se nós temos a certeza que Ele nos ouvirá e nos atenderá, o que então vamos pedir? O que pedir? O que devemos pedir para a nossa igreja? O que devemos pedir para a nossa família? O que eu devo pedir para mim? O Senhor Jesus nos responde: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pastor Jonatas, o que nós precisamos pedir para a nossa igreja? O Espírito Santo, irmãos. Pastor, o que eu preciso pedir para o meu casamento? O Espírito Santo. Pastor, o que eu preciso pedir para a minha vida? O Espírito Santo. Ah, Senhor, encha-nos com o Teu Santo Espírito. Encha-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E quando nós olhamos a Escritura, é fácil justificar este pedido. Primeiramente, o texto de Coríntios, no capítulo 12, verso 13, nos diz que é o Espírito do Senhor quem nos une a Cristo. Se nós queremos ter o caráter de Cristo, se nós queremos falar como Cristo, pensar como Cristo e viver como Cristo, precisamos estar unidos a Ele. E esta união se dá por meio da ação do Espírito Santo em nós. O texto do Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, nos diz que o Espírito nos convence, e convence o mundo inteiro do pecado, da justiça e do juízo. Então aquela pessoa com a cabeça dura, que você fala, e ela teima no seu erro, que você falta desenhar e mostrar para ela, você está errado, e nada nesse mundo faz ela mudar de opinião, pois bem, o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo consegue convencer do pecado. O Espírito Santo consegue convencer daquilo que é justo. Não apenas, então, ele nos mostra aquilo que é errado, mas também nos faz entender aquilo que é justo, aquilo que é certo. Mas fica só numa ideia de entender e compreender o certo e o errado? Não. O Espírito nos convence também do juízo, o que nos leva, então, a fazer. É o Espírito Santo quem nos faz isso. A Bíblia também vai nos dizer que é o Espírito quem nos habilita a viver em santidade. Gálatas capítulo 5, verso 16, vai nos dizer que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não nos entregaremos às paixões da nossa carne. Quantas são as vezes que a nossa impulsividade pecaminosa nos leva a errar e nos coloca em grandes frias? Não era para eu ter postado, pastor, mas agora já foi. Não era para eu ter comprado, mas eu não resisti, fui lá, cliquei, comprei, em 10 vezes tudo pode. Ah, pastor, não era para eu ter dito, mas eu falei, eu estava com raiva, então eu soltei e foi. Ah, pastor, não era para eu ter ouvido, não era para eu ter rido daquela piada. Eu não deveria ter olhado para aquele homem ou para aquela mulher. Ah, pastor, mas depois, quando eu fui perceber, já tinha feito. Pois bem, o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a não nos entregarmos às paixões da nossa carne. E quando lemos em Efésios, capítulo 5, é o Espírito Santo que nos faz sábios. E a partir do verso 15 do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer que se nós quisermos ter sabedoria, se não desejarmos viver como nécios ou bêbados, precisamos então estar cheios do Espírito Santo. Então viveremos de forma prudente, em dias que são maus. E a continuidade do texto de Efésios vai falar que o marido ideal é aquele cheio do Espírito Santo, que a esposa submissa é aquela cheia do Espírito Santo, que o filho que obedece o pai e mãe é aquele cheio do Espírito Santo, e que o pai que consegue disciplinar o seu filho e ensinar o seu filho de acordo com a palavra de Deus é aquele pai cheio do Espírito Santo, e que o bom profissional é o cheio do Espírito Santo, e que o bom líder, patrão, é aquele cheio do Espírito Santo.
Então, se você prestou atenção, até aqui nós falamos que o Espírito Santo vai tratar a nossa teimosia, vai tratar os nossos pecados, vai me fazer ser um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Será o Espírito Santo quem vai capacitar a igreja. E quando lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, Paulo vai nos dizer que Deus distribui no meio da sua igreja os dons necessários para o bem-estar e a edificação dela. É Ele quem capacita a igreja. E não poderíamos, claro, deixar de falar da função mais conhecida do Espírito Santo. Ele é o Consolador. Quando tudo está mal, Ele nos consola. Quando estamos tristes, chateados, desanimados, frustrados, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos anima. O que pedir então? Espírito, encha a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. O que essa igreja precisa, irmãos? Do Espírito Santo. Veja que o texto de Lucas nos apresenta o pedido mais importante que alguém pode fazer. Você poderia pedir pão, você poderia pedir riquezas. E quantas vezes você já ouviu este texto sendo aplicado nestas realidades circunstanciais, terrenas? Então vai lá, pede a Deus riquezas, porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Busque então a sua bênção, o seu marido, e achará. Bata na porta e vai abrir então a porta do mercado de emprego e dos negócios. Quantas vezes nós já vimos este texto sendo aplicado assim? E quantas vezes você já orou, pedindo inúmeras coisas ao Senhor, baseando-se nessa ideia? Eu vou pedir, Ele vai dar. A Bíblia fala. E então, quando nós lemos o texto, Jesus nos diz o que de fato nós devemos pedir. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Quanto mais o vosso Pai Celeste sabe dar boas dádivas, e vos dará o Espírito Santo, se vocês lhe pedirem. Irmãos, isso é muito importante para nós. Refletindo sobre este meu tempo aqui na igreja, eu passei a pensar e considerar, Senhor, o que fazer agora? E como fazer? E para onde ir? Quais serão as estratégias, os planos? 10 anos depois, o que ainda eu posso fazer por estes meus irmãos? E a gente começa a pensar as necessidades. Talvez precisa mais disso ou mais daquilo outro. E queridos, o que a nossa igreja precisa é do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o fofoqueiro para de fofocar. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, aquele que vive reclamando, quando tem programação demais reclama, quando não tem reclama também, ele para de reclamar. Aquele que está desanimado, que está fraco, e que o tempo todo a gente fica falando, pastor, você tem que ir lá, e o pastor não vai, e o pastor não faz. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele não vai nem precisar do pastor. E aquela dificuldade de você encontrar pessoas para trabalhar na igreja, uma dificuldade para ter diáconos dispostos, crentes comprometidos com as escalas em que se comprometem a fazer e exercer,
esses agora, cheios do Espírito Santo, serão tomados pelo Senhor para fazer e trabalhar com alegria. E aqueles que entrarem aqui serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo, não pela minha palavra, mas pelo poder do Espírito Santo. E aqueles que estão distantes retornarão, porque o Espírito Santo os conduzirá. Pastor, mas nós precisamos de pessoas mais preparadas. Quem capacita é o Espírito Santo. O que pedir então, irmãos? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche o meu ser. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Talvez você fique pensando aí, pastor, eu estou desesperado, eu quero pedir coisas aí para o meu casamento, para a minha vida. Eu preciso de alguma solução lá com os meus filhos. Eu não sei mais por onde eu vou. Eu preciso talvez de uma ajuda profissional, pastor. Não, pastor, tem que ser talvez um psiquiatra, um psicólogo, um exorcista, alguém do nível hard, pastor. Pastor, eu estou precisando de ajuda lá no meu emprego, está difícil. Mas eu quero te dizer que a coisa mais importante que eu e você precisamos é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver no coração do seu marido, ele vai se arrepender, ele vai reconhecer o erro, ele vai mudar. Se o Espírito Santo estiver no coração da sua esposa, ela vai se arrepender. Ela vai desejar ser a noiva de Cristo, mas também a noiva ideal, a esposa ideal para você. Se o Espírito Santo encher o coração dos nossos filhos, se eles estiverem amarrados às drogas ou a qualquer vício, eles serão libertos em nome de Jesus. Se o Espírito Santo encher o coração dos nossos filhos, eles vão nos obedecer, eles vão nos ouvir. Se o Espírito Santo encher o coração da igreja, a igreja estará animada, disposta, a igreja vai contribuir, vai trabalhar. Se o Espírito Santo encher o seu coração, você não vai mais jogar a culpa da sua frieza espiritual para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, para a igreja de onde você veio ou para a igreja onde você está. Senhor, encha-nos com o teu Santo Espírito. Nós precisamos de Ti, mais do que dinheiro, mais do que riquezas, mais do que bens. Espírito, enche o meu ser. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Capacita-nos, Senhor, para sermos crentes melhores, maridos melhores, filhos melhores, profissionais melhores. Vem sobre nós, Santo Espírito, e encha-nos, para que haja vergonha pelo nosso pecado, para que haja tristeza nos momentos em que errarmos. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, para que haja vida onde só está frieza e morte. Encha-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito.